Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar aqui do item 9 do edital, que ele trata de várias palavrinhas mágicas e você, para poder contemplar, para você dominar esse item 9, basta que você leia o Código de Ética da Magistratura. Obviamente que eu vou recomendar que vocês leiam a obra que eu organizei aqui no CP Iuris, né? Que tem várias regras do CNJ, resoluções, portarias, que são atinentes à formação humanística. Então, o que eu espero que você leia é a Resolução 70 de 2008, que trata do Código de Ética. Então, para você chegar na prova assim, voando em relação ao item 9, eu sugiro que você dê uma lidinha nessa resolução. Para você chegar voando ao quadrado na prova, dominando esse item 9, eu sugiro que você leia não só o Código de Ética, mas os princípios de Bangalore que eu estou mandando junto com essa aula para você aprofundar um pouco mais o conhecimento. Então, basta isso. O que eu vou fazer aqui hoje é só apresentar um pouco um conceito de ética e dar uma direcionada na leitura de vocês, formulando uma pergunta que é uma pergunta possível de estar na nossa prova. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que história é essa de ética que aparece aqui no edital, que a gente tem que saber em que consiste isso. Bem, desde que o mundo é mundo, assim que a gente discute justiça, assim que a gente discute, da mesma forma que a gente discute direito e moral e etc., a gente tenta descobrir qual é a finalidade da vida em sociedade, qual é a finalidade da ação individual. Vários autores tentaram justificar ou tratar da finalidade da ação individual. Platão, Aristóteles, os utilitaristas, Kant, vários autores. Por exemplo, no utilitarismo, o que eles defendem? Um sujeito chamado Jeremy Bentham. Ele vai dizer o seguinte: uma ação ela vai ser eticamente defensável, né? Você consegue justificar moralmente uma ação quando você conseguir dizer o seguinte: a ação ela majorou os ganhos e minimizou os prejuízos a qualquer custo. Então, para um utilitarista clássico, é possível você torturar alguém. Uma pessoa diz que tem uma bomba que vai explodir, vai matar, sei lá, 100 pessoas. Então, para você salvar a vida de 100 pessoas, é eticamente defensável que você torture a pessoa para que ele diga onde está o detonador da bomba. Já um autor que criticou isso foi um sujeito chamado Kant. Ele diz o seguinte: não, a ação ela não é boa em razão da consequência. A razão ela só vai ser moralmente adequada quando ela for boa em si mesma. Não minta. Não é que você não pode mentir porque tem uma consequência. Não. A ação boa é uma ação que ela é boa em si mesma. Tá bom? Que é o que Kant defende. Então, basicamente, você tem vários filósofos tentando descobrir, tentando justificar as ações. Ética, portanto, faz parte dessa tentativa de uma ciência normativa. A ética ela não vai criar as normas, ela vai descobrir as normas que vigem em determinada comunidade e que justificam o comportamento das pessoas dentro de determinada comunidade. Então, a ética, eu estou aqui no slide, ela vai mostrar às pessoas quais são os valores e princípios que devem nortear a sua existência. Basicamente, o que o Código de Ética da Magistratura Nacional faz é dar um norte para os magistrados para saber como eles têm que se comportar, tanto na vida pública como na vida particular. Tá bom? Então, a ética ela vai aprimorar e desenvolver o sentido moral do comportamento e vai influenciar a conduta humana. Você tem um debate imenso na filosofia para tentar diferenciar ética de moral. Tem autores que dizem que é a mesma coisa, mas majoritariamente, aí eu vou usar uma literatura aqui que eu sempre vou recomendar para vocês para usar. Um autor que é muito bom de ser lido, caso você queira aprofundar depois que passar na prova, é o José Renato Nannini, tá bom? Um autor muito mencionado em concursos. Ele tem essa obra, ele tem essa aqui, ó, Filosofia e Ética Jurídica, onde ele vai discutir a ética em várias profissões. E um outro autor que é muito interessante é o Eduardo Bittar, que também é um autor que é
muito utilizado mais em questões assim objetivas do que em questões subjetivas. Mas esses dois autores, eles vão se filiar a uma corrente muito nítida, e aí a gente tem que se posicionar eventualmente. Então, nesse debate ética, moral, se tem diferença ou não, você vai dizer o seguinte, José Renato Nalini, ele defende que a ética é uma ciência dos costumes. Toda ciência tem um objeto de estudo. O objeto da ciência, que é chamada de ética, é a moral. Tá bom? É assim que você vai colocar as duas coisas, mencionando que há divergência sobre essa relação que há entre direito e moral. Então, o objeto dessa ciência ética é a moralidade, é a moral, o dever em geral, a caracterização dos atos humanos como atrelados ao bem ou ao mal. Você também tem a ética não como uma ciência, mas como um sistema filosófico. Então, nessa pegada da ética filosófica, você tem a ética como uma parte da filosofia que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios que nós podemos executar para alcançar essa finalidade e essas finalidades da vida humana, tá bom? Duas questões fundamentais da ética. O que é o bem, o que é o mal? Que coisas são boas e que coisas são más. Basicamente, a ética ela tenta descrever essa ideia de dever ser. Tá bom isso? Uma frasezinha para você memorizar e eventualmente colocar na sua prova. Diz a frase: todo homem deve saber que há ações que não devem ser praticadas e outras que têm que ser praticadas. Qual é a função do Código de Ética da Magistratura? Simplesmente positivar isso. Eventualmente, a gente pode ter dúvidas em determinadas circunstâncias, então o Código de Ética ele é uma fonte seguríssima para saber como se comportar em determinadas circunstâncias sobre o ponto de vista ético, tá bom? E aí, eu vou mais só fazer uma apresentação, porque esses itens você tem que ler lá. Eu vou só dar alguns destaques que eu acho que são relevantes, mas eu vou só fazer uma indagação aqui para vocês raciocinarem comigo que, a partir dessa indagação, você pode ler o Código de Ética e os princípios de Bangalore com um direcionamento que pode ser mais produtivo do que a mera leitura seca da lei. E a minha indagação é a seguinte: eu quero que você relacione as seguintes variáveis. Que variáveis são essas? Deontologia da magistratura, a confiança do público na magistratura e o constitucionalismo. O que é deontologia? Deontologia é uma parte do raciocínio humano que discorre sobre as obrigações, né? Quais são as expressões deônticas mais famosas que a gente tem? As expressões são permitido, é proibido e é obrigatório. São as três expressões deônticas que tratam das obrigações da gente na nossa vida em sociedade. Então, que relação existe entre essa deontologia, a confiança da sociedade na magistratura e o constitucionalismo? Uma coisa que eu vou pedir sempre para vocês fazerem. Quando você pegar esse livrinho aqui, essa série Leis Secas, e for ler as resoluções do CNJ, que dizem respeito aos temas que vocês gostam, que vocês estão estudando, eu sempre vou sugerir que você leia os consideranda, tá bom? O Código de Ética fala assim, são 1, 2, 3, 4, 5 consideranda. Considerando que a adoção do Código de Ética, considerando que o Código de Ética sempre leia. E leia com atenção, porque a partir dos consideranda, você vai tentar extrair dali quais são os fundamentos, qual é a fonte material, para usar uma expressão que você já sabe o que é, né? Qual é a fonte inspiradora do próprio Código de Ética. Atenção, uma fonte inspiradora do Código de Ética, ou seja, uma fonte inspiradora do Código Deontológico da Magistratura, é fazer com que o magistrado compreenda que agir eticamente você garante uma maior confiança da sociedade na função e, por conseguinte, você garante uma maior legitimidade da atividade jurisdicional. Vamos lá, vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Uma perguntinha, dentro da minha pergunta. O que legitima os atos de positivação de poder numa sociedade?
Bom, se você tem, por exemplo, um contrato, a pessoa está exigindo que você faça uma coisa que você não quer fazer, eventualmente. Mas ela só pode exigir isso porque você concordou com isso. Você anuiu com aquela obrigação, você assinou o contrato. Se a gente expande essa ideia do contrato para pensar uma ideia de contrato social, a gente vai chegar à mesma conclusão. O que legitima a força vinculante de uma lei? A participação. Assim como você assinou o contrato, você participa dentro de um grande contrato social da elaboração da lei, votando em representantes que fazem as leis. É assim que o Rousseau inventou essa ideia de representatividade e de legitimidade. Então, resposta para a minha pergunta. Minha pergunta é: o que legitima os atos de positivação do poder? Resposta: participação. Certo? Então, a lei, você participa da elaboração da lei, de forma indireta, obviamente, são representantes, etc. O que legitima um ato administrativo? Você votou também no poder, no chefe do Poder Executivo, e ele é o comandante dessa estrutura administrativa. A estrutura tem que estar baseada em quê? Na lei. Por quê? Porque a lei é a fonte do direito. Por quê? Porque a lei é fruto da vontade geral, certo? A participação legitima os atos de positivação do poder. Agora, o que legitima a atividade jurisdicional? Se o juiz não tem zero de representatividade popular. Ninguém vota em juiz, ok? De onde é que vem a legitimidade? Daqui, dessas condutas éticas. O magistrado, quando ele incorpora o Estado de direito, democrático de direito, quando ele incorpora o constitucionalismo, ele está nada mais, nada menos do que representando a sociedade na resolução de disputas e de conflitos. Isso legitima a atividade jurisdicional. Mas isso, às vezes, não é suficiente. Tanto não é que foi criado um código de ética. E aí eu vou ler aqui um dos considerando para você. Diz assim, ó: considerando que a adoção do Código de Ética da Magistratura é instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade moral, considerando que o Código de Ética traduz compromisso institucional com excelência na prestação do serviço público, distribui justiça e, assim, mecanismo para fortalecer a legitimidade do Poder Judiciário, cria o Código de Ética. Então, atenção. Você tem um entrelaçamento de temas. Deontologia, essa obrigação do magistrado ser ético, tem tudo a ver com a confiança do Poder Judiciário. E quando o magistrado ele simplesmente cumpre a lei, isso gera um grau de confiança, ok? Mas o que o Código de Ética quer fazer é trazer um grau, uma duplicação dessa confiança e dessa legitimidade. Porque além de aplicar a lei no caso concreto, o magistrado ele tem que ser, na sua vida pública e na sua vida particular, uma figura ética, uma figura íntegra para a aplicação do direito. Tá bom? Então, nesse slide aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. O slide que eu li foi: relaciona as seguintes ideias. Aí o slide seguinte fala dos princípios de Bangalore. E aí, eu quero muito que você leia os princípios. É um texto grande. Se você tiver muito tempo, leia tudo, ótimo. Mas como vocês não têm muito tempo, em regra vocês não têm, eu espero que você leia os princípios e pelo menos uns 2 ou 3 comentários de cada um dos princípios de Bangalore. Leia isso. Depois você lê os princípios de Bangalore, leia o Código de Ética. Leia o Código de Ética. Vai para os princípios de Bangalore, leia os princípios e 2 ou 3 comentários. Depois volta para o Código de Ética, você vai ver que os dois se comunicam. Por quê? Porque os princípios de Bangalore são o fundamento do Código de Ética. Tá bom? Então vamos lá. Princípio de Bangalore não é um código vinculante, mas é a inspiração para a elaboração dos códigos de conduta, propondo padrões de comportamento para a magistratura do mundo inteiro, tá bom? Então, esses padrões de conduta, então, estão relacionados aos princípios deontológicos de como os magistrados devem se comportar na sua vida pública e na sua vida particular. Sim, só uma questão de data, que ele foi formulado em 2001 em Bangalore, na Índia, e foi aprovado, né, em 2002 em Haia. Houve vários debates num comitê chamado Comitê de Integridade da Magistratura, que é uma palavrinha que está aqui no seu edital.
Então, lá no Código de Ética da Magistratura, ele menciona, inclusive, então, os princípios de Bangalore. E aí diz o seguinte, a adoção do Código de Ética da Magistratura é um instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade moral. Então, entenda que deontologia, legitimidade, confiança, constitucionalismo são expressões que se interligam dentro dessa lógica. Então, esse raciocínio eu quero que você faça, eu quero que você escreva alguma coisa sobre isso, para você ler o código já com essa vertente, com essa imaginação solta, tá bom? Vamos lá. Constitucionalismo, próximo slide aí. O constitucionalismo, basicamente, significa a aplicação de leis e regras que são pré-estabelecidas. Isso gera uma confiança maior do jurisdicionado. Assegura a conformidade entre a democracia, ou seja, normas que são democraticamente criadas, e a lei, tá bom? Exercício do poder limitado por regras, vedando o autoritarismo, a arbitrariedade. É contra isso, por exemplo, que o Dworkin foi contra a ideia da discricionariedade judicial. Esse é o debate. Então, uma sociedade só vai ser livre quando ela for governada por leis. É longa a história para dizer para vocês que liberdade, filosoficamente, não é fazer o que der na telha. Liberdade significa fazer o que está na lei. Porque se todo mundo quiser fazer o que quer, na hora que quer, nós vamos criar o caos na sociedade e, por consequente, ninguém vai ser livre. Tá bom? Então, liberdade, a sociedade livre, só existe quando é governada por leis. E quem é o sujeito que, em última análise, faz prevalecer a força da lei? Você, o magistrado. É você que faz isso. Então, essa inspiração, ela depende de uma aplicação imparcial da lei. E aqui nós já temos o primeiro valor ético da magistratura, a imparcialidade. Então, olha só, você pode pegar a Constituição Federal lá no 93 e encontrar ali no 93 os princípios éticos da magistratura ali. Nós criamos um sistema em que nós temos representantes que criam leis às quais todos nós devemos nos submeter. E aí nós temos esse mesmo sistema dizendo o seguinte: excelência, magistrado, o senhor vai ter que julgar os casos que são apresentados para o senhor com base nesse conjunto de regras. Tá ok? Mais ainda, magistrado, você tem que aplicar essas regras de maneira imparcial, de maneira independente. Então, quando você lê o Estatuto da Magistratura lá na Constituição, ou quando você lê a Loman, ou quando você lê o Código de Ética, você tem que ler a partir dessa ótica, que esse tipo de providência civilizacional significa um resguardo na autoridade moral dos magistrados. É assim que você tem que raciocinar. Tá bom? Então, se nós temos uma demanda judicial, eu já estou pressupondo que alguém já não cumpriu um dever ético fundamental, que é, no mínimo, cumprir uma promessa. Por exemplo, não cumprir a lei, não cumprir um contrato que foi estabelecido. É uma conduta que não foi ética. Quando você leva essa conduta que não foi ética para uma função decidir esse conflito, você espera que essa função restabeleça a ética para o caso concreto e ela também atue de forma ética, de forma imparcial, de forma independente. Tá claro isso, gente? Então, o judiciário, como um dos 3 pilares da democracia, das 3 funções estatais, ele é o último refúgio do cidadão contra leis injustas, contra decisões arbitrárias, seja decisões do poder público, seja decisão do particular. Então, contra isso, a gente leva a questão para o judiciário. Nós esperamos que o judiciário seja um poder ético. E aí, o Código de Ética da Magistratura, o Estatuto da Magistratura, o Estatuto na Constituição são normas genéricas que resguardam esses deveres éticos da magistratura. Então, é assim que você interrelaciona essas 3 categorias, tá bom? Minha pergunta foi: ética, deontologia da magistratura, confiança do público e constitucionalismo. Certo? Muito bem, próximo slide é princípio de Bangalore versus Código de Ética, que não devia ser versus, devia ser ligação, né? Porque são 2 coisas muito interdependentes.
O que eu quero com esse slide aqui é mostrar para você que existe uma comunicação muito forte entre esses dois textos, essas duas resoluções. Então, a independência é um princípio, ou um valor lá do princípio de Bangalore, e é um princípio norteador do Código de Ética da Magistratura. Leia as duas normas e faça esse cotejo entre os dois, tá bom? Uma pergunta para você relacionar independência e imparcialidade. São duas expressões idênticas? São duas expressões que podem ser usadas assim de forma indistinta? Não, não são. Primeira coisa que você vai mencionar para o seu examinador é a seguinte: a ideia de independência está ligada a uma relação entre o judiciário e o que está fora do judiciário. Então, quando você tem uma proteção do judiciário em relação à função legislativa e à função executiva, você está resguardando a ideia de independência. E aqui, gente, eu trago, por exemplo, o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é um direito humano, ser julgado por um poder judiciário que é independente, que é infenso às influências dos outros poderes. Então, independência está ligada à ideia de poder judiciário, função estatal, com o que está fora do judiciário. Já a ideia de imparcialidade, você vai separar a palavra etimologicamente. Imparcialidade é você não ser parte, tá bom? Não ser imparcial. Ou seja, nós estamos falando aqui de um mecanismo intrasistêmico. Lá na independência é um mecanismo que protege o poder judiciário do que está fora. Aqui nós protegemos o judiciário do que está dentro, ou seja, das partes do processo. Então, independência e imparcialidade são valores distintos e separados, mas um reforça o outro. E aí você vai ler os dois princípios. Eu sugiro que nesses dois, independência e imparcialidade, você leia os dois princípios nos princípios de Bangalore. Leia o completo, não precisa ler só dois comentários, não. Lê todo o dispositivo para você formar uma convicção maior sobre esse tema, tá bom? Então, a partir daqui, os slides eles vão simplesmente transcrever o que eu acho que você tem que ler. Tá bom? Então, independência, leia o dispositivo. Na independência no Código de Ética, temos uma coisa que é o seguinte: essa independência do Código de Ética é uma forma de manutenção da autonomia. Então, lá na Constituição, você tem essa vertente deontológica para a magistratura, que protege a magistratura contra esses ilícitos, entre aspas, éticos. Então, a ideia da inamovibilidade, a irredutibilidade do subsídio e a vitaliciedade compõem esse plexo de regras que garantem a independência da magistratura. Além do mais, você tem barreiras naturais, que são a divisão das funções estatais, as normas jurídicas pré-estabelecidas e os deveres da carreira. Isso tudo compõe uma deontologia que nós vamos traduzir na palavra ética da magistratura. É assim que você tem que ler o Código de Ética, a partir dessa visão de proteção da confiança, né, o princípio da confiança, a legitimidade da função estatal e etc. Tá bom? Leia os dispositivos. Lá no princípio de Bangalore tem a ideia da imparcialidade. Leia esse princípio de forma completa. Não lê só dois comentários. Lê todos esses princípios. Tá? A ideia da imparcialidade da magistratura, lá no artigo 8º e 9º, tem uma coisa que me chama a atenção, que liga esse tema da ética com o que está lá na sociologia, que é a seguinte ideia: como é que você pode dizer que o juiz é imparcial? Como é que você pode chegar à conclusão que o juiz julgou procedente? Ele julgou o procedente não porque ele gosta mais do autor, porque ele se filia a uma corrente filosófica e ideológica do autor, ou porque ele frequenta a mesma igreja do autor. Não, não é isso. Você consegue demonstrar a sua imparcialidade quando você consegue tirar da sentença uma fundamentação idônea, em que o magistrado demonstra que a verdade dos fatos ela foi extraída pelas provas do processo. Ok?
Então, a imparcialidade, ela significa uma blindagem da magistratura, inclusive em relação a influências que estão fora do processo, como, por exemplo, a mídia, como, por exemplo, a opinião pública. Vocês certamente vão se deparar com casos que têm uma notoriedade mínima na comunidade onde vocês vão julgar, nas cidades do interior onde vocês vão passar. Então, como é que você vai proferir decisões que eventualmente contrariem a opinião pública? Você vai mostrar para a opinião pública que aquela solução é a melhor solução dada a circunstância fática, as provas do processo que você julgou. Então, a imparcialidade é uma coisa muito interessante que resguarda a independência, a autonomia da magistratura e blinda vocês dessas influências exógenas, dessas influências que estão fora do processo, tá bom? Então, pense nisso. Aí tem valor igualdade, transparência e os meios de comunicação social. Os meios de comunicação social, eu acho que nós vamos ter que ter uma aulinha separada para tratar disso. Mas, basicamente, o que a gente tem que dizer aqui sobre esses meios de comunicação social é que a gente tem que encontrar mecanismos para blindar, para não diminuir a legitimidade judicial quando a decisão lida com questões que são muito fortes na opinião pública. Então, o magistrado, segundo o Código de Ética, ele tem que ter um comportamento prudente e equitativo. E a prudência, novamente, a prudência significa decidir com base, de forma fundamentada e com base nas provas que são apresentadas no processo. Então, você vai mandar prender ou mandar soltar, não porque a mídia acha que você tem que fazer, não, porque a prova do processo exige que seja assim, tá? Então, uma coisa que é bom que eu quero dar ênfase aqui, em relação a essa independência, essa imparcialidade e essa possibilidade de blindar a magistratura da opinião pública, o Código de Ética determina que você evite duas coisas. Você não pode buscar de forma injustificada e desmesurada por reconhecimento social, publicar em redes sociais com essa intenção de se autopromover ou usar um processo para se autopromover, né? E, de outra forma, não está claro no Código de Ética, mas eu sempre enxerguei isso aí. Essa possibilidade de imparcialidade e independência, ela significa, inclusive, que você não se acovarde contra a opinião pública. Então, você não vai decidir com base na opinião pública, nem para se autopromover, nem se acovardando. Diz o seguinte, tudo leva a crer que a pessoa tem que ser solta, mas a comunidade está muito alvoroçada em relação a esse processo, então você não solta a pessoa com medo da opinião pública. Não, o Código de Ética diz que você tem que ser prudente. Ser prudente significa decidir com base no melhor direito e na prova do processo. Tá bom? Isso é um dever ético que vocês terão que ter. Muito bem. Uma outra coisa que eu sugiro que você leia, além dessa ideia de independência e de imparcialidade, a ideia de integridade. E aí eu trouxe para você aqui um conceito de integridade que eu acho que é muito interessante. Diz assim, a integridade é o atributo da correção e da virtude. Lembra quando a gente falou de virtude lá em Platão? Pronto, isso tem a ver com, a integridade tem a ver com essa ideia de alcançar o dever ser, essa virtude platônica de agir da forma correta. Os componentes da integridade são honestidade e moralidade judicial. Um juiz deve sempre agir dignamente, de uma maneira apropriada ao ofício judicial, livre de fraude, trapaça e mentira. Não apenas o cumprimento dos seus deveres oficiais, sendo bom e virtuoso em comportamento e caráter. Não há graus de integridade assim definidos. A integridade é absoluta. No judiciário, a integridade é mais do que uma virtude, é uma necessidade. Então, aqui, lá no edital, tem uma coisa que diz assim, o lugar da ética na função judicial e na vida particular do juiz. Para você ter conteúdo para tratar sobre esse tema, e aí eu sugiro que você faça uma pequena redação sobre esse tema, leia a ideia de integridade nos princípios de Mangalore, que eles vão auxiliar vocês a ter uma substância para tratar do tema na sua prova.
Tá bom? Integridade é uma coisa muito interessante aqui. Idoneidade, diligência e dedicação. Só um detalhe aqui, uma curiosidade, uma pilhéria, né? Sobre conhecimento e capacidade. Eventualmente, vocês até podem gostar dessas aulas de formação humanística, ou não gostavam e passavam a gostar aqui, o que me honra muito. E tem gente que não gosta, e nem comigo, nem semigo, nem de forma alguma. A notícia que eu dou para você é o seguinte: se você já estudou bastante, está cansado de estudar, saiba você que manter-se atualizado e se manter estudando é um dever ético. Você tem que fazer isso. Depois você vai fazer um curso de capacitação. Depois, para merecimento, também tem que passar por esses cursos de capacitação. Então, conhecimento e capacitação é um dever ético, que está no artigo 29 ao 36 do Código de Ética da Magistratura. Qual a relevância disso? Por exemplo, para blindar vocês da mídia. Quando você tem um caso sobre um tema que você domina, você não vai ser suscetível de ser influenciado por argumentos pueris, por argumentos pobres, só porque o advogado que assinou tem um nome muito famoso no direito brasileiro. Quando você sabe o que está fazendo, você pode ter o melhor advogado, a melhor doutrina, mas você pode julgar melhor, certo? Logo, quando você sabe o que está fazendo, você fica blindado de eventuais argumentos que são cantos da sereia, seja argumento de advogado, seja argumento midiático. Então, conhecimento e capacitação é um dever ético da magistratura. E se você gosta de estudar, ótimo. Se você está estudando assim meio forçado, saiba você que você vai ter que estudar muito ainda para frente. Tá bom? Então, a gente encerra a nossa aula e eu espero muito que você leia essas duas normas, os princípios de Bangalore e o Código de Ética da Magistratura. Nos princípios, leia integralmente os valores independência, imparcialidade e integridade. Tá bom? Até a próxima.